Doutor Roberto já está aqui me esperando. Bem-vindo, querido, mais uma vez. Boa tarde, vou ficar do lado de cá. Boa tarde a todos em casa. Olha, essa dupla que vocês fazem é fantástica. Eu acho que, né, a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa aí das parcerias. E, poxa vida, poder ensinar agora uma dieta anti-inflamatória com todos os ingredientes que eu sei que a Malu utilizou aqui na nossa cozinha, que tem tudo a ver com o que você vai falar agora. A gente pensa em todas as tribos, né, Carol? Porque tem pessoas que não podem com leite, então qual é a versão que pode tirar o leite? Então ela dá todas as substituições, quem não pode com glúten, né? Quem não pode com gordura exagerada, saturada. Então acho que é um trabalho que pra gente também é muito gratificante, sem sombra de dúvida. Lembrando, gente, que o Dr. Roberto está aqui quinzenalmente, às segundas-feiras, nutrólogo clínico geral. E hoje a gente escolheu, Dr. Roberto achou bacana a gente falar dessa dieta, que te chamou a atenção há algum tempo. Ele estava lendo uma matéria a respeito desta atriz. Vamos pôr a foto dela, Má? A foto dela tá aí no ponto. Linda, tem uma pele maravilhosa, tá sempre com um sorrisão, tem um astral. Tá no ar, né? Ela tá no ar aí com uma série que tem um tempo. Olha lá quem é. Tá quase. Vou falando mais, tá bom, ó, diretor. Tá quase entrando, vai falando mais. Eu vi uma. Eu fui entrar no meu e-mail e vi num desses portais, né? Aí, Thaís assim, Araújo. Thaís Araújo mantém a sua forma com a dieta anti-inflamatória. E me chamou a atenção falar, caramba, né, porque a gente pensa assim, o que significa essa dieta anti-inflamatória, né? Como é que mantém a forma? E ela que, poxa vida, ela tem filho, ela tá no ar, trabalha bastante e tal, deve fazer atividade física, essa parte a gente não sabe, mas que dieta é essa? É o conjunto, né? Na verdade, eu achei bacana falar, Carol, porque os princípios dessa dieta que a gente vai falar anti-inflamatória é extremamente interessante e saudável, e se você souber utilizá-la a seu favor, não só na questão do peso, de você conseguir manter um peso mais adequado, como diminuir risco também de doenças, né? Tá. Então, a primeira coisa que eu acho bacana falar, Carol, é primeiro assim, o que é inflamação, né? A gente fala tanto inflamação. A inflamação, bioquimicamente falando, é uma resposta natural do corpo a situações onde o corpo tem que lançar a mão de uma proteção pra gente. Tá. Então, a gente tem reações inflamatórias nos traumas teciduais, se tiver um corte, se tiver uma lesão, qualquer tipo de trauma em um tecido repetitivamente causa uma resposta inflamatória, para que o corpo nos defenda de não entrar nenhum invasor ali, por aquele buraquinho, naquele corte, entram bactérias, né? E a resposta inflamatória para mandar soldadinhos ali, para ver o que está acontecendo. Esses soldadinhos não só vão combater o invasor, com tiros até muito potentes, porque são soldadinhos bem nervosos, e eles também vão reparar a região, eles vão fazer a cicatrização, eles vão voltar à integridade daquela região que está sofrendo essa injúria, essa agressão. Só que se essa resposta inflamatória for muito intensa, muito exagerada, aí não é legal, porque é como se fossem os soldadinhos que começam a querer matar o invasor, mas também matar células saudáveis. São bombas muito poderosas que explodem sem critério uma região inteira. Entendi. Então, para aquela região, também o corpo humano, muito bem pensadamente, produz outros soldadinhos que vão controlar a situação, que é a reação anti-inflamatória, que é, naquela região, soldadinhos que vão tirar os malvadinhos, falar, tá tudo bem, já matou o invasor, já tá tudo ok, agora para, senão vai destruir o próprio corpo. Então, essa resposta inflamatória, ela tem que ser altamente controlada pelo próprio corpo. E produzimos substâncias para isso, umas chamadas citocinas pró-inflamatórias e outras anti-inflamatórias. E a relação da alimentação com essa produção é diretamente proporcional, e onde a gente vai falar agora. A gente tem um vídeo para passar, podemos colocar ele agora? Para entender assim, aonde o prejuízo de citocinas pró-inflamatórias exageradamente pode trazer repercussão dentro do corpo humano. Bom, quando a gente ingere o alimento, né, ele vai lá para o estômago, sofre a digestão, parte desse alimento, que é o carboidrato, vai virar glicose, que são essas bolinhas vermelhas que estão aqui sendo representadas, vão começar a ser absorvida lá pelo intestino, vão cair na corrente circulatória, e o que o corpo vai fazer com essa glicose? É uma fonte de energia. Ele vai ter que jogar para algum lugar. Então, o pâncreas produz a insulina, que são esses roxinhos aqui, e vai destinar para vários locais, tá? E eu quero que na hora que terminar aqui, ó, eu quero que paralise um pouco a imagem. Vamos lá. Paralisa a imagem aí, ó. Se puder paralisar, aqui, ó. Paralisa. Isso. Olha aqui, Carol. Essa glicose vai parar onde? Pela ação da insulina. Uma parte vai para o fígado, porque vai virar um pouquinho de reserva de energia chamada glicogênio. Uma parte vem para o músculo,
para virar energia dentro do músculo e uma parte, se não for utilizada como energia, vai também para o tecido adiposo. Tá? Agora continua rodando o vídeo. Vamos lá. Continuado isso, vamos pensar agora lá no músculo, Carol. A gente já mostrou esse vídeo algumas vezes. Aqui, vamos deixar terminar. Quero que paralise daqui a pouco a imagem. A glicose, ó, entrando dentro das células para virar energia, tá? Para a imagem aqui, se possível. Virou energia. Esses receptores aqui, Carol, esse roxinho claro, que a gente chama de receptor de insulina, ele tem que estar muito saudável para a glicose entrar por ali. Aqui é uma campainha que desperta as portinhas que se abrem para que a glicose entre. O grande problema, agora se a gente pegar essa imagem aqui, ó, que está parecendo um zíper, isso aqui na verdade é a membrana da célula, é a superfície. Esses receptores estão encaixados aqui. A saúde dessa superfície, essa membrana celular, se ela não estiver muito saudável, ela pode interferir na ação da insulina, dificultando a insulina de jogar glicose para dentro da célula. E a predominância, essa membrana é lipídica, ela é formada por ácido graxo. Ela é formada de gordura. De gordura que vem dos nossos alimentos. E se houver uma predominância de gordura saturada, de gordura, uma fração da gordura saturada chamada ácido araquidônico, uma alimentação muito rica em ácido araquidônico, faz com que haja um processo inflamatório nessa membrana. Era aí que eu queria chegar. Exatamente. Porque uma coisa é você ter um corte e ficar inflamado, bater o joelho e ficar inflamado. Outra coisa é entender como é uma inflamação dentro do nosso corpo. Que é exatamente isso que fica... É como se machucasse a membrana da célula. Isso, existe a inflamação por trauma visível, né? Que dói, machuca. E existe essa inflamação interna totalmente invisível, porque ninguém está vendo, que são processos inflamatórios nas membranas de todas as nossas células, causando um prejuízo em vários setores, levando a que esses receptores inflamados não consigam deixar a insulina acoplar e não conseguindo jogar a glicose para dentro da célula. Se não joga a glicose para dentro da célula para queimar, onde ia a sobra? Tecido adiposo. Então, uma dieta pró-inflamatória, nós vamos falar, é a que mais traz a chance de você causar um quadro chamado resistência à insulina, que vai desencadeando o aumento da circunferência abdominal, que vai desencadeando a obesidade e que está ligado a mais doenças cardíacas. Essa inflamação não é só na membrana das células, a inflamação na parede interna dos vasos sanguíneos, adoecendo os vasos sanguíneos. Então, Roberto, traz um grande prejuízo. Então, o que eu entendo é o seguinte, que muitas vezes a gente está só preocupado também só com carboidrato, e se você não se preocupar com a gordura e achar que a gordura, então, eu tiro o carboidrato, diminuo, mas eu vou comer um monte de gordura. Tem que ser o equilíbrio, Carol. Você entra no mesmo ciclo. Esse mecanismo, citocina pró-inflamatória e as que nos defendem, que são as anti-inflamatórias, evitam justamente essa membrana inflamar. Tem uma relação direta com a gordura que predomina no teu prato. O que os carboidratos trazem de prejuízo, que uma vez você me perguntou, qual que é pior, Roberto? É pior? Gordura ou carboidrato? Vamos lá. Existe ainda uma piora da saúde desses receptores com uma elevação excessiva de glicose no teu sangue depois da refeição. Quando a glicose é absorvida em grandes quantidades, atinge um pico no teu sangue muito alto, eles causam um quadro chamado glicação das proteínas, que é uma oxidação de membranas de células também. Então, você piora ainda mais essa historinha com picos de açúcar alto no sangue. Quando eu falo açúcar, é a glicose, que vem do açúcar, que vem da farinha branca, que vem do refrigerante, que vem dos doces. Então, se você pegar uma dieta rica em açúcares simples e desproporcionada em gordura que você come, do tipo que predomina, aí o prejuízo é dobrado. Aí eu acho que vai trazer toda a consequência que é a resistência à insulina. Tem que pensar o seguinte, uma bola de neve. Pensar o seguinte, Carol, a produção dessas citocinas anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias, por que meu corpo produz mais as pró-inflamatórias? Quando algo está ocorrendo. Este algo é ou uma inflamação tecidual real, ou quando a membrana da célula começa a ser formada com mais gordura chamada ácido araquidônico, que é uma gordura da família ômega 6, que vem da gordura saturada em maior proporção. Temos um pouco de gordura poliinsaturada ômega 6 em alguns óleos, em algumas carnes, como as carnes brancas, mas
a da gordura saturada é pior. Que é a representativa que a gente vai falar aqui na nossa esquerda, os que nos protegem. E os que? E daqui do lado direito, os alimentos que fazem essa gangorrinha pender mais para inflamações e do lado esquerdo pender mais para proteções e anti-inflamações. Então vamos mostrar o ruim primeiro? Vamos lá. Então, primeira coisa, se a gente pegar desse lado aqui, aonde a gente está errando? O que é uma dieta pró-inflamatória, Carol? Uma dieta pró-inflamatória, ela vai exacerbar a resistência à insulina, que é o quadro que leva à obesidade. A própria obesidade a medicina interpreta como um quadro inflamatório, então vai piorar a obesidade. E as inflamações reais de tecidos, como artrites, sinusites, como colites, que já é um quadro inflamatório por uma lesão mesmo tecidual. Poderia dizer assim, alérgico ligado a alergias também? Também, as reações pró-inflamatórias ocorrem nas reações alérgicas também, tá? Então, agora, as sinusites crônicas, que são por infecções também, as rinites, as tendinites, as artrites, as colites, todas essas ites, quem tem isso cronicamente, tem produção de citocina pró-inflamatória exageradamente. E eu estou dando matéria-prima, o corpo produz sob estímulo. Qual é a matéria-prima que o corpo utiliza para produzir as pró e as anti-inflamatórias? Nutrientes. Então, a gente na alimentação pode influenciar sensivelmente em diminuir as inflamações. Entendi. Só com o que a gente come. Com o que a gente come. E favorecer uma segurança maior com as anti-inflamações. Vai depender do equilíbrio da gordura ômega 6 e ômega 3. Só que nesse caso aqui, que você vamos lá. Ó, pedi para os meninos mostrarem bem essas balinhas, bom, as coisinhas. O que é uma dieta pró-inflamatória? Jesus, nem sei ela como é rica isso aqui. ela é predominante em carnes vermelhas, cortes gordurosos de carnes. Ela é predominante em leite integral, não em leite desnatado. Então, aqui, leite desnatado está para cá. Integral, então não é que todo leite não. Integral. A gordura do leite, a gordura da carne, a gordura da manteiga, a gordura dos queijos amarelos, a gordura dos embutidos, elas são riquíssimas em ácido araquidônico, ponto, que é a matéria-prima que estimula a cascata pró-inflamatória. Então, se eu tenho uma predominância no meu prato, eu vou ter mais inflamações. Agora, eu posso comer um corte mais magro de carne. E a gordura saturada pode fazer parte em até 7 a 10% das calorias que eu como, eu posso comer em gordura saturada. Então, eu posso ter o meu limite. Pode ter o bifinho de carne, se você Agora, quiser. Um corte magro, eu vou pegar um leite desnatado, eu vou pegar um queijo branco, porque eu vou ter menos gordura saturada. Eu vou evitar embutidos, que eu acho que tem que ser evitado mesmo. Mas, doutor Roberto, isso então em excesso piora a portinha ali dos receptores? Isso. Gente, eu não tinha a menor ideia. Eu achei que o que piorasse isso fosse realmente o excesso de carboidrato, mas a gordura também. Também. A gordura é que dá matéria-prima para produzir os soldadinhos. Que ao mesmo tempo eles têm fundamento de existir. O problema é a quantidade. A gente tem que ter um exército que nos defende, mas quando esse exército te auto-ataca, não é legal. Por exemplo, uma vez por semana, uma pessoa que está olhando essa bandeja, em Vairó, tem queijos amarelos. Pô, Vair adora, Vair, bacon, a manteiga, com ele, né? a picanha. Mas uma vez por semana, doutor Roberto? Tudo bem, eu não sou contra. Hoje eu vou comer então meu salame, não pode estar presente no prato todo dia. O que é uma dieta predominante, Carol? Quando ela é a regra. Quando ela é E a exceção é o acerto. Então aqui está o erro que não pode ser frequente. Este erro tem que ser pontual. E eu posso continuar escolhendo com mais critério, um corte magro, um leite desnatado, um queijo branco, por isso que ela fez a ricota. Porque eu falei, não, você tem que fazer um com... É o nosso conceito já. O Nutra-Saúde na cozinha já é o conceito de evitar gordura saturada em excesso. Então não vai ter na preparação manteiga, não vai ter na preparação bacon, não vai ter na preparação gordura saturada em excesso. Aproveita e te pergunto, manteiga clarificada, ela tem lá o seu benefício de tirar as impurezas, mas não deixa de ser manteiga. É gordura saturada. É uma parte do leite que é a gordura. A gordura do leite ela é saturada, ela tem ácido araquidônico. Então eu não acho interessante, né? Pode ser que alguém filosoficamente goste, na Índia, mas eu como nutrólogo não acho interessante porque eu estou pegando a gordura saturada. Se usar um pouquinho... Pincelar com essa manteiga. E ela deixa muito gostoso o prato, porque a gordura dá muito sabor. Então, na culinária, pode usar que vai ser delicioso, mas em termos médicos, eu não acho interessante. Pode ser que alguns internautas vão colocar embaixo desse vídeo me criticando, mas eu sou racional, gente, desculpa. O leite tem várias partes, o carboidrato, a proteína e a gordura. A proteína do leite, para quem é alérgico, tem que evitar. A gordura do leite é saturada, não é legal. Então, eu não vou pegar só a parte do leite que não é legal e concentrar. Minha opinião, respeito a de todos. Mas aí, vamos
supor, você tem ali a sua dieta. Aí hoje eu vou fazer um prato assim, uma massa assim, vou pincelar um pouquinho e tal. Tá dentro da gordura que a pessoa pode. O problema é achar que todo dia vai ser ótimo comer manteiga clarificada. Então, eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque muitas vezes, eu não posso dar minha opinião aqui no ar e acho que nem tá certo. Mas algumas coisas, gente, são tão assim, a gente vê tanto, são tantos estudos, entrevistando tantos médicos. Poxa vida, tem coisa que, né, acaba... É meio óbvio. Se a parte da gordura do leite, se você tá ensinando que isso é que inflama, se ela é saturada, você vai comer todo dia em excesso, por quê? Exatamente. Sabe? E a gordura do leite é considerada mais inflamatória, mais aterogênica. Então, assim, pra que você vai tomar o leite integral? Você pode tomar o desnatado. Isso. Na minha cabeça... Quando criança em fase de envolvimento, que precisa da gordura... Adultos, sim, né? tudo bem. São coisas que, poxa vida, é tão assim que a gente precisa. Acho que entre o remédio e o veneno é a dose, Carol. Eu sempre falo isso, nunca vou deixar. Nutrição é equilíbrio, sem sombra de dúvida. Mais uma pergunta do público que você me responde agora. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Na tela. Um beijo pra... Débora, ai que foto linda! Ela sempre me escreve, é uma queridíssima. Essa dieta funciona para quem tem fibromialgia e enxaqueca? Boa pergunta. Fibromialgia é um caso bem específico, né, doutor fibromialgia Roberto? É um quadro que não é uma inflamação real do músculo, é um quadro de má oxigenação da mitocôndria, do pulmãozinho do músculo que não respira direito. É uma mitocondriopatia que a gente fala, não tem relação com inflamações reais. Se fosse uma miosite, uma inflamação de músculo mesmo, real, diferente. Uma artrite, inflamação das articulações. A enxaqueca nem sempre está ligado à citocina pró-inflamatória, mas se tende a acreditar que exista algum tipo de citocina, que são esses soldadinhos, que podem trazer uma resposta inflamatória. Mas não é 100% ainda o foco do que eu estou tentando trazer aqui. Não poderia prometer que isso diminui a enxaqueca. Eu posso dizer que isso que a gente vai ensinar é saudável. É saudável. E se você tiver uma enxaqueca por algum tipo de alimento que a gente evita, queijos curados, queijos amarelos, tem pessoas que são ricos em tiramina, em alimentos processados, em vinho. O que hoje é um alimento que aumenta muito a enxaqueca, que dá para colocar como destaque? Os que são mais ricos em tiramina. Tiramina, queijos curados, o vinho, o chocolate. A tiramina está em alguns vegetais também. Café melhora, né? Geralmente a cafeína até tem um poder um pouco analgésico, entendeu? Tanto que alguns analgésicos têm cafeína na composição para aumentar o poder analgésico, mas cafeína em excesso não é legal. Né? Porque você pode aumentar um pouco a pressão arterial e ter uma dor de cabeça por aumento da pressão, e não provavelmente por uma enxaqueca. O lance da enxaqueca é uma coisa muito específica, mas é uma pauta que eu acho que a gente pode fazer. Podemos. E até multidisciplinar, né? Trazer aqui o doutor Roberto com outros profissionais para a gente falar, porque muita gente pergunta de enxaqueca. Aqui só para mostrar o que é pró-inflamatório e pró-oxidante, lembra que eu falei que as oxidações também causadas nos receptores são ruins? Então, essa dieta pró-inflamatória e pró-oxidante, rica nisso que a gente acabou de falar, geralmente é mais predominante em cereais na forma refinada. Então, o arroz branco, eu coloquei aqui o pão, mas tem as massas na forma refinada. Tá? E rica em açúcares, bolachinhas, doces, trouxe aqui o quindim como exemplo, mas os doces de um modo geral, esses salgadinhos de pacote rico em gordura hidrogenada, que também é tétrica, e os refrigerantes. Aqui é uma dieta pró-inflamatória. O refrigerante é só se ele tiver açúcar ou se tiver açúcar. Os diets, os diets não tem. Aí eles não. Aí o problema deles são os conservantes. São outras coisas. Seria aí alguns corantes, né, que a gente tem que ficar em alerta. E o que é a nossa defesa? Então vamos lá. Que bonita que tá sabendo. Eu acho que até a cor fala, né, Carol? Se a gente analisar, a natureza é muito sábia. Você olha desse lado esquerdo aqui, olha que bonito. Né? As cores dos alimentos são altamente antioxidantes. Então, o que é uma dieta anti-inflamatória e antioxidante? Ela é predominante em gordura ômega 3, então eu sou mais comedor de peixe do que só comedor de carne. A carne vermelha, até 300 gramas por semana, cortes magros, é considerado bem seguro, sem problema nenhum. Tá? Agora, embutido, salame, não. Eu acho que isso aí deveria ser a exceção da exceção. Tá? Agora, um corte mais magro de carne vermelha, sem problema. Mas ela é predominante em gordura ômega 3, porque eu trouxe aqui o peixe. Ela é mais predominante em gordura monoinsaturada, porque a monoinsaturada não dá matéria-prima para cascata inflamatória. A poliinsaturada ômega 6 também alimenta a cascata pró-inflamatória. E o ômega 6, eu trouxe o óleo, e sem polemizar... Porque muita gente perguntou em outra parte a respeito do óleo. Isso. Então não é comparando se é melhor ou pior que outro. Não. Porque ele pode ser uma alternativa, é isso? Isso, porque a gordura monoinsaturada não entra na cascata, não é da família ômega 6, é a família ômega 9, que é o azeite. Tá? E eu trouxe o abacate, que é um bom exemplo de gordura monoinsaturada. Então, essas gorduras predominam na dieta anti-inflamatória. E a ômega 3. Os óleos que têm mais ômega 3 são os de linhaça, tá?
Esse é o mais rico em ômega 3, depois vem a canola, com todas as polêmicas em volta da canola, que é artificial. Eu hoje estou assim, sem pender para lá do nenhum carol, porque eu acho que nutrição chega uma hora que a gente fala, caramba, só o tempo mesmo para dar resposta. Eu entendi. Baseado em estudos atuais, eu vou buscar, como qualquer médico que vem a mim, a gente tem a responsabilidade de separar o que é algo que não tem uma comprovação e o que é algo que os estudos comprovam que faz bem ou que faz mal. Então, teorias, existem várias, tá? Então, teoria que é um óleo, canola, artificial, mas foi apenas um melhoramento de uma semente. Como a Embrapa no Brasil já vinha fazendo há muitos anos, o que mudou foi só a técnica, que é a hibridização. Você pode trazer uma semente com outra, você vai cruzando, até atingir uma semente com um benefício nutricional melhor. Tá? O que foi feito com a canola foi isso, foi uma hibridização de sementes, até porque as primeiras eram horrorosas, né? Horríveis e horrorosas, inclusive levaram a óbito. Porque elas o primeiro óleo extraído da canola era tóxico. Então, que não era nem canola, era a semente da couza, tá? Que é uma outra história. A couza é uma semente. E isso, com o tempo, eles foram aperfeiçoando e chegaram num óleo já livre dessa toxicidade e com uma proporção maior de ômega 3 em relação ao ômega 6. Entendi. Então, passou a ser, ou com uma proporção melhor de ômega 3 em relação ao ômega 6. Então, passou a ser um óleo estudado. E o que os estudos disseram é que ele não traz um prejuízo, como dizem. Eu não posso afirmar em rede nacional que traz problema. Agora, existem outros óleos mais saudáveis. Isso que eu ia te dizer. Mais saudáveis. Assim como eu concordo com algumas coisas, então vou fazer uma pergunta que eu acho que era a pergunta que o público te faria, que é o seguinte. Sendo algo industrializado, mesmo que os estudos tenham mostrado, não faz tão mal assim, que passe por essa modificação, assim, grande, etc. Não faz dele, então, não faz dele, então, um óleo que, se podemos evitar, tiramos? Pode tirar. Pode. Eu acho que, aliás, a gente não pode ficar usando muito óleo. Eu entendi. Você trouxe para ilustrar Isso. E definitivamente acabar com a polêmica. Isso. Então, assim, dentro dos estudos ele até não faz tão mal, mas ele é industrializado, modificado. E diria ainda mais, o de soja é uma proporção muito grande de ômega 6, não é saudável. É o pior ainda. Soja, milho, algodão, são os que eu não compraria. Canola compraria vez ou outra. O de coco, para mim, hoje é o melhor. Hoje é o melhor, hoje eu sou um defensor. Poderia estar aqui? Poderia, porque ele é rico em ômega 9, que não é pró-inflamatório, mas também tem saturados, que a gente não pode exagerar. Aí a questão um pouquinho. Mas também não é para fazer fritura com esse óleo. Não, fritura esquece, gente. Fritura esquece. É o pincelar que o Dr. Roberto está fazendo. Fritura esquece. Eu pensaria no óleo de linhaça, que é caríssimo para cozinhar, por isso que não dá, é o melhor em ômega 3. A dieta anti-inflamatória, ela privilegia os cereais na forma integral. Então aqui eu trouxe a aveia, trouxe o arroz na forma integral, trouxe o amaranto, trouxe a quinoa. Ela é predominante em gordura ômega 3, também dos vegetais. Eu trouxe a linhaça, a chia e trouxe as oleaginosas. E ela é rica em vegetais e legumes e verduras coloridos. Porque aqui tem vários antioxidantes. Que foi a receita da Malu, então e aqui separadinho como num pedestal a cúrcuma, que é o açafrão, que é a curcumina presente na cúrcuma, é potente anti-inflamatório, e o gengibre. Então, com esse lado aqui, eu me protejo, com esse lado, desbalanceadamente, eu me avacalho. E a questão do óleo ainda vai ser polêmica para mais um século, Carol. A gente faz outra. Quando me perguntam na mídia, eu só falo o seguinte, só o tempo que vai dizer. Por enquanto, mas, assim, não cautela. Posso dar minha opinião aqui, mas você sabe que de vez em quando eu dou minha opinião como pessoa, né? Pessoa física. Agora não é pessoa jurídica que está aqui, é a pessoa física. Eu tiraria. Eu ficaria só com um azeite pincelado e um olhinho de coco pincelado. No meu equilíbrio, tem dado certo. Então, se serve aí como um conselho, alguma coisa, eu acho que essa industrialização extrema, já tem tanta coisa industrializada, eu acho que essa a gente não precisa, mas eu entendi a sua colocação perfeito, que os estudos mostraram. Os estudos mostraram, ele tem mais ômega 3 mais ômega 3. Que é a dieta anti-inflamatória. O fato só de ser... E não compre em transparente, ó. Porque a luz porque já oxidou tudo também, então piorou. Os óleos poliinsaturados são oxidáveis. É a única coisa que realmente eu não sou muito fã de muito óleo, não. Pra gente fechar, suplementar ômega 3 é legal? Pra quem come muito peixe, né, talvez nem precise. Todo dia eu como um peixe rico em ômega 3, não precisaria da suplementação. Mas a suplementação é bem-vinda para quem come
muita coisa pró-inflamatória. Conversar com o médico para saber a quantidade da suplementação, não adianta sair tomando um monte também, não tem é? que ter uma orientação do médico ou do seu nutricionista. Sempre queridíssimo, adoro essas páginas. Gente, polêmica é ótimo, faz a gente pensar, faz a gente debater, faz a gente discutir. Algumas pessoas concordam, outras discordam. Sem polêmica, a gente não chega em lugar nenhum. Isso é gostoso, então escrevam mesmo, coloquem as ideias, mas sempre, claro, com aquela educação, né, que a gente espera. Nutrólogo e clínico geral, queridíssimo Dr. Roberto Navarro, ele tá lá no Insta, Dr. Roberto Navarro, tudo junto. Tem o doutor, né? Tem. Tudo junto, doutor Roberto Navarro. É abreviado Roberto Navarro. E o site nutrasaude.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Carol. Sempre. Obrigado. Até daqui 15 dias. 15 dias com mais uma aula para você. Obrigada, doutor Roberto. Eu que agradeço. Tá vendo?